Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sextamos com o programa um pouco mais vazio. Para quem perguntou no chat, sim, estarei de carreira solo. Eu tenho uma câmera, a gente tem uma Débora e um sonho, então a gente vai levar o programa assim até o final. Então vamos embora, porque a gente me corrigiram aqui que a gente tem 3 câmeras e um sonho, né? 3, estamos até mudando o ângulo para provar aqui que a gente tem 3. Me senti o Homem-Aranha apontando para mim mesmo aqui rapidinho. Então a gente tem 3 câmeras, uma Débora e um sonho, então bora fazer esse programa rolar, porque hoje talvez eu tenha que parar para beber água. Mas então vamos começar, porque tem bastante assunto, né? Ontem Donald Trump, a laranja de topete, resolveu falar que a gente é mau parceiro comercial. Será que a gente é mau parceiro mesmo? Ou isso é só mais uma das coisas que ele fala para tentar ali se botar no holofote de novo e esconder o que realmente importa? Vamos discutir tudo isso com vocês, mas tem também levantamento sistemático da produção agrícola que saiu ontem. Então vamos ver como é que as terras estão divididas, se elas estão muito concentradas ou não estão. Como é que ficou, né, esse fechamento das perspectivas para a nossa safra desse ano, porque que tudo indica teremos recorde. Já que a gente vai falar de agro e vamos falar de agroexportador, a gente também vai falar de bebê. Porque ontem, não o bebê reborn, tá, gente? A gente vai falar de Banco do Brasil, porque ontem o Banco do Brasil divulgou o resultado e ele veio 60% abaixo do ano passado. Então vamos entender o que está causando essa queda no lucro do bebê, que tem tudo a ver com o levantamento sistemático da produção agrícola, tem tudo a ver com agro, e agro também tem tudo a ver com o que a gente estava falando no programa anterior da questão da soja. Então a gente vai tentar amarrar tudo isso num programa só. Então vamos passar pela agenda já para não perder tempo. Hoje de manhã, 9 horas da manhã, saiu a PNAD contínua trimestral. Não é aquele fechamento do mês, mas o fechamento do trimestre. E essa PNAD, essa pesquisa nacional de amostras por domicílio, aí que traz também os dados de mercado de trabalho, nesse caso traz dados mais detalhados do mercado de trabalho. Então mostra, por exemplo, se tem diferença entre gênero no mercado de trabalho brasileiro, se tem diferença entre cor no mercado de trabalho brasileiro, como é que é essa diferença? E aí a gente consegue ver com um pouco mais de profundidade, não só se o desemprego caiu ou subiu, se a renda caiu ou subiu, mas se a renda caiu ou subiu nesses diferentes recortes da economia brasileira. Então isso é muito importante da gente analisar. Não vou trazer hoje, porque não iria dar tempo, é uma pesquisa um pouco mais extensa, mas segunda-feira eu trago para vocês e a gente vê junto como é que estão essas desigualdades do nosso mercado de trabalho. Lá nos Estados Unidos, 9,6, saiu vendas no varejo de julho e ainda lá, também 9,6, saiu o índice de atividade industrial do Empire State de agosto. Aqui é aquele índice que traz uma perspectiva para o mês de agosto, até porque o mês está na metade e ainda não fechou. Tem produção industrial de julho também lá nos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos estão dominando o comecinho da agenda, mas não para por aí, porque tem mais coisa por lá também. Agorinha, sai o índice de sentimento do consumidor e as expectativas de inflação em 1 e 5 anos de agosto. Não é a medição final ainda, é a medição preliminar, até porque agosto não terminou e essas perspectivas não estão fechadas. Mas é muito interessante a gente olhar como é que mudou o peso, principalmente das expectativas de inflação de 1 e 5 anos. Por quê? Como a gente está com o tarifaço rondando aí o mundão e está rondando também os Estados Unidos, a grande perspectiva que se tem é que vai causar inflação ao consumidor. E aí esse indicador esse ano começou a ganhar cada vez mais peso, porque todo mundo quer saber qual vai ser a inflação para o futuro e como é que estão mudando essas expectativas para a inflação lá, já que o tarifaço pode ter esse potencial de aumentar os preços ao consumidor e é o que deve acontecer mesmo. Mas seguindo aqui, postos de petróleo e plataformas em operação, também dado dos Estados Unidos que sai à tarde. E hoje na Itália é feriado, eu falo que a gente deveria importar todos os feriados e a Bolsa de Milão está fechada por lá. Então a gente tem feriado na Itália, sem movimentos, sem mercado lá.
Eu acho que em agosto a gente podia importar todos os feriados. Já teve feriado da montanha no Japão, agora tem feriado lá na Itália. Acho que seria de bom tom a gente importar tudo isso. Mas agora vamos para o que interessa. Vamos falar um pouquinho do movimento da Bolsa ontem e o que levou essa Bolsa a cair, porque já estou dando spoiler aqui para vocês e hoje eu não vou mandar para a redação para o Diego contar para a gente, eu mesma vou contar para vocês como é que foi esse fechamento da Bolsa ontem e o que levou a essa queda. Porque no comecinho do dia, a Bolsa ainda estava ali oscilando entre perdas e ganhos, estava tentando cavar ali uma ida para o terreno positivo, só que ela não conseguiu fôlego. E ela não conseguiu fôlego por um motivo específico que eu vou contar para vocês. A Bolsa caiu ontem, o dólar também subiu aqui no Brasil. Claro que a gente veio de alguns dias um pouco mais positivos, então já tinha contado para vocês, no dia anterior tinha tido realização de ganho, é aquele movimento que depois que sobe o mercado e chega num patamar que não se espera que ele vá furar para cima, né, como a gente fala, furar o teto, as pessoas que estão posicionadas naqueles ativos, investidores, especuladores também, vendem o ativo, realizam o ganho, embolsam o lucro e aí vão buscar outros mercados para tentar ganhar. Então a gente viu esse movimento acontecendo já no fim da semana e ontem a gente viu acontecer de novo. Hoje está indo no mesmo caminho, só que com um pouco menos de intensidade. A Bolsa caiu então, não só por esse movimento de realização, mas por um motivo muito específico que envolve quem, de novo aqui, ele mesmo, nossa tarifa fatal e o laranjão de topete, que voltou a falar do Brasil, voltou a atacar o Brasil. E esses ataques, eles estão sendo ali meio que em todas as esferas, né? Atacou a STF, já atacou o programa Mais Médicos, inclusive, né, aqueles posts de Marco Rubio ali atacando o programa Mais Médicos aqui do Brasil, depois atacou o Brasil enquanto parceiro comercial. Então a gente vê uma série de ataques ao Brasil, quase que ali, né, parecem que aleatórios, pegando vários atores diferentes. Então, hora bate no Xandão, hora bate no governo, hora bate na nossa política comercial. E tudo isso, na verdade, é para justificar o injustificável, porque não existe algo que justifique uma tarifa de 50% colocada aqui no Brasil. Então, essa sobretaxa que leva a 50% dos produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos não é justificável pelo déficit comercial, até porque, ou pelo superávit, né, dependendo do lado que a gente está olhando, a gente não tem um superávit com os Estados Unidos. Há 15 anos, a gente importa mais do que exporta. Então, não é um saldo positivo para o Brasil. Mesmo assim, a gente tem essa tarifa de 50%, só que ela é muito questionada, inclusive nos Estados Unidos, porque não existe nada que justifique e embase essa conta. No começo, a gente tinha até aquelas continhas de padaria tentando explicar como é que chegaram nas primeiras tarifas antes da pausa, e agora a gente tem as tarifas sendo colocadas de forma arbitrária. E isso mostra que é muito mais uma disputa de poder, muito mais uma disputa geopolítica, tentando fazer aí com que os países se curvem aos Estados Unidos e às vontades, principalmente, de Donald Trump. Então, sai da esfera comercial, sai da esfera econômica e entra na esfera política e geopolítica, com todos os seus ali aspectos envolvidos. No caso do Brasil, a gente ainda tem um ponto a mais, né? Porque a gente tem toda essa questão envolvendo o BRICS, né? Já falei isso algumas vezes. O Donald Trump ele tem mirado muito o BRICS, então, né, a gente está, né, até brinquei aqui na tarde que a gente exporta café e leva ferro, porque não importa o que a gente faça, o Donald Trump vai bater na gente. Não importa, porque inclusive não importa o que os outros países também façam, até os que se curvaram estão levando tarifa na cabeça. Então, é uma questão muito mais de manutenção de poder hegemônico e de geopolítica do que qualquer outra coisa. E no caso do Brasil, isso fica muito explícito. Porque falar, depois de uma relação que é 15 anos deficitária do Brasil com os Estados Unidos, uma relação comercial, não tem como a gente ser mau parceiro. Então, a gente vê que ele está falando nada com nada aqui, mas ele sempre precisa atacar alguém, ele sempre precisa do outro. E isso é uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos há
há muitos anos, né? Eles sempre criam o outro, deixam ali esse outro como alvo, porque eles têm alguém para bater e colocar como inimigo, como vilão. Quem não lembra, né? Isso foi uma política, inclusive, de governo lá no macartismo. Então, é você colocar ali o outro e esse outro vai mudando ao longo do tempo. Cada vez um alvo para você ter ali um vilão para bater e ter alguma coisa para justificar as suas atitudes e as suas medidas. E os Estados Unidos acabam fazendo muito isso ao longo da sua história. E Donald Trump não está fazendo diferente. E agora, no Brasil, com esse alvo de maiores tarifas que a gente tem nas costas, ele precisa de um outro. Ele precisa de uma justificativa, ele precisa de algo que tenha ali uma desculpa para isso acontecer. Então, a gente tem, por exemplo, os BRICS, que eu estava falando, que fica de pano de fundo, não é o motivo principal. Então, ele vai falar, é mau parceiro, prenderam o Bolsonaro. Então, a gente defende a liberdade, falou de caça às bruxas. Quem são os Estados Unidos para falar de caça às bruxas, gente? Um país que viveu a sua história fazendo caça às bruxas, agora vem cagar a regra sobre caça às bruxas? Faça-me o favor, mas vamos lá. Então, sempre tem, né, essa colocação do outro, porque precisa de alguém para bater, precisa do inimigo e precisa da justificativa. Só que como pano de fundo a gente tem os BRICS, que Donald Trump sempre atacou e fala que não quer que vá para frente, que não vai para frente. A gente tem o STF também como esse boneco para bater, até porque também é de interesse dos Estados Unidos e de aliados apoiadores de Donald Trump que se bata no STF e enfraqueça o STF aqui no Brasil, justamente por conta de toda aquela decisão que envolve as Big Techs. Então tem um segundo pano de fundo aí. E a gente ainda tem que considerar um terceiro pilar, que é o Brasil sendo um líder, um papel importante na América Latina. Se você enfraquece o Brasil, que tem um poder maior, os outros países ficam com medo e talvez se curvem mais fácil aos Estados Unidos, se tiver ali um pilar que já foi enfraquecido e com medo de acontecer a mesma coisa com eles, eles vão tentar se curvar mais facilmente. Então a gente vê que tem outros panos de fundo, tem todo um cenário de fundo mesmo, mas a justificativa principal não é essa. A justificativa principal é que somos maus parceiros, estão caçando as bruxas, ditadura da toga. Você coloca várias justificativas que não fazem nem sentido, mas que são muito fáceis de bater. E aí a gente tem um outro ponto contra a gente, que é uma série de pessoas que, em vez de lutar pelo seu país e pela diplomacia do seu país, estão lá nos Estados Unidos abaixando a cabeça e pedindo para que Donald Trump faça as coisas. Caso de Eduardo Bolsonaro, que ontem voltou a falar de sanções mais duras, sanções mais rígidas em relação às instituições financeiras aqui no Brasil para cumprir a Lei Magnitsky. Então, a gente vê que existe ainda um ponto contra a gente, que é brasileiro defendendo os Estados Unidos, que abre essa porta também para que tudo isso aconteça. Então, acaba facilitando o processo. Já que tem brasileiro pedindo isso, né, coisa que os outros países não têm, você acaba pegando também essas justificativas, essas desculpas para usar, para acabar falando ali que as tarifas são justificáveis e que elas tenham qualquer embasamento, sendo que não tem. Só que a partir do momento que você tem um brasileiro falando isso contra seu próprio país, para o Donald Trump também é muito conveniente usar isso como ele usa todos os outros aspectos. Então é muito importante que a gente tenha todas essas peças nesse xadrez geopolítico para entender esses movimentos que vão acontecendo ao longo do tempo. Por que é que ataca aqui? Por que é que bate desse lado? Por que é que colocou essa pecinha na frente? Por que o cenário está montado desse jeito? É conveniente que seja dessa forma para você poder atacar sem justificar o motivo real. E a gente sabe qual é, e inclusive acho que a maior parte das pessoas também sabe qual é, porque já apareceu em pesquisa. Então aqui a gente tem esse ponto ontem sendo colocado e isso acabou derrubando nossa bolsa, voltando lá no assunto anterior. Porque essa reunião em Washington acabou trazendo mais incerteza para o Brasil. Essa incerteza acaba também deixando todo mundo receoso para onde vai. Quais são os próximos passos? Será que vai ter uma sanção maior? Será que vai subir o tom? Será que não vai? E fica todo mundo paradinho sem tomar decisão. Sai dinheiro daqui para buscar ganho em outro lugar. E isso faz com que a nossa bolsa caia. Então, foi um dia de novo que nossa bolsa respondeu ao
a fala, né, do Donald Trump e essa reunião. E mais uma vez aqui, Eduardo Bolsonaro jogando contra o Brasil, tentando jogar areia no chope, tentando, né, jogar água no chope, na verdade, ou areia em tudo, porque ele está sempre ali favorecendo Donald Trump porque ele quer alguma coisa em troca. Só que Eduardo Bolsonaro esquece de uma coisa: Donald Trump usa as pessoas conforme sua conveniência. A partir do momento que ele não for mais conveniente, eu quero ver o que vai acontecer, se todo esse falatório vai continuar. Então, eu acho que esse é um ponto importante, e eu sempre falo que é muito triste ver um brasileiro defendendo outro país em causa própria e acabando com o seu país, e não só com o país, com as empresas do país, com as pessoas que trabalham nas empresas, porque tudo tem implicação. E parece que ele não está nem aí, ele vai passar por cima porque ele quer alguma coisa a seu favor e a favor da sua família, que o lema fica muito evidente aí, né? Pátria e família, só se foi a pátria dos outros e a família dele. Então aqui, mais um dia que essa história se repete, que eu tenho que contar para vocês, porque acaba mexendo com toda a expectativa, inclusive econômica. Por mais que esteja na seara política e geopolítica, isso mexe com a nossa economia e mexe com as nossas perspectivas e expectativas para o Brasil aqui, não só das empresas, mas também do mercado financeiro, do lado real, do lado financeiro da coisa. Então, essas falas, elas têm muitas implicações e eu preciso explicar aqui todo dia, quando tem um novo episódio, quais são elas e o que está por trás, que eu acho que é o mais importante da gente pensar. E como teve toda uma discussão nessa semana também em relação ao agro, em relação à soja, Donald Trump fez pressão para que tivesse, né, uma compra maior da China da nossa soja. Eu vou aproveitar esse momento para a gente falar do levantamento sistemático da produção agrícola, que é um dado que sai todo mês no IBGE, é um dado que mostra nossos números de safra, como é que estão os números de cada produto e como é que estão as áreas plantadas. Porque isso que eu acho que é o mais importante, a gente olhar para as áreas plantadas também, para mostrar a desigualdade que existe dentro do agro brasileiro, que normalmente também tende a apoiar esse tipo de medida e agora está levando de volta, né? Então, apoia Donald Trump, festeja a MAGA, esse tipo de coisa, e agora levou uma ali do Donald Trump pedindo para a China comprar mais soja dos Estados Unidos, e isso afeta os exportadores aqui do Brasil, que em outros carnavais aí já deram uma apoiada em tudo isso. Então a gente precisa também entender como é que é essa pauta produtiva e exportadora aqui do Brasil. A gente deve ter safra recorde esse ano, é um ano que a colheita deve ser melhor. Ano passado foi muito prejudicada por questões climáticas e aí a gente evoca ela, né, a Kendi. Quem diria que destruir o meio ambiente, o solo e tudo mais iria fazer com que o clima virasse contra você e destruísse as suas plantações, né? Quem diria que isso poderia acontecer? Mas para o agro, eles acham que podem passar trator em tudo, podem destruir tudo, podem passar trator em cima de povos ribeirinhas, indígenas, que está tudo bem, pode poluir, pode destruir o solo, degradar tudo, que não vai acontecer nada. Só que uma hora a conta chega e a conta chegou no clima. Então, ano passado foi um ano muito ruim para o clima, numa forma geral. E aqui eu estou falando de clima mesmo, de questões climáticas. A gente teve seca, a gente teve chuva excessiva e isso acabou com a nossa safra. Esse ano se espera uma safra melhor, com alguns produtos crescendo. Só que os produtos que devem crescer não são aqueles que alimentam a gente de fato. São aqueles exportados, inclusive para os Estados Unidos e outros países como a China. Enfim, a gente trouxe aqui um quadro para vocês, para a gente entender como é que deve crescer essa safra no ano. Então, vamos colocar aqui para o pessoal de casa. A gente tem a tabelinha? Então, vamos de tabelinha primeiro, porque aqui mostra, né, a safra de 2025 e como ela deve variar em relação ao ano passado. Arroz, feijão, subir aí a safra, a produção, é uma coisa positiva, só que a gente tem que entender que o agro só aumenta arroz e feijão quando entende que vai lucrar com isso. Tá? Ninguém está pensando no nosso prato, não, e isso é muito importante de se entender. A soja teve a sua safra aumentada esse ano em 14%. Lembrando que boa parte dessa soja é exportada lá para a China.
Café, também o que a gente produz de café arábica, não é para o nosso cafezinho matinal, não é para nosso xicrinha de café que fica aqui no Brasil, isso é boa parte exportada, inclusive teve uma queda aqui de 6% na produção, mesmo com toda aquela expectativa global ruim de oferta de café. Então aqui a gente vê uma queda na produção, até porque o clima está bem ruim para o café, agora começa a melhorar, mas a gente teve momentos muito ruins de clima para café, que as plantinhas não estavam nem conseguindo se desenvolver. E nesses momentos elas às vezes preferem não produzir o fruto para continuarem vivas. A gente tem essa questão do café e aí a gente diminui a nossa produção também em função de problemas climáticos. Cana-de-açúcar também teve uma queda aqui de 1,6% esse ano e o milho está com aumento aí nas duas safras, né? Na primeira e na segunda safra, de 14% e de 21%. Mas agora eu vou passar para o próximo gráfico, que eu acho que ele é um pouco mais ilustrativo e tangível para a gente, de como essas culturas, como esses produtos estão distribuídos nas terras. Como é que as nossas terras, na verdade, estão ocupadas? O que a gente planta e quanto a gente planta? Porque quando a gente olha as nossas terras plantadas aqui, 23% vai para o milho, que não é para a gente comer na festa junina. 2% vai para o trigo, que também é muito voltado para a exportação. Quem lembra quando começou o conflito da guerra, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, né, a gente teve um aumento na produção de trigo. Não era à toa que a gente estava aumentando o trigo aqui. Esse aumento era justamente para tentar exportar para países que iam comprar daquela região e que, como lá ia estar com a safra prejudicada, a gente poderia suprir essa safra. Nada é à toa. A gente sempre tem que pensar que quando a gente fala de área plantada, quando a gente fala de safra aqui no Brasil, a gente está falando de commodity. Então é para a coisa que mais vai dar lucro, não é para alimentar ninguém. E aqui a gente vê um exemplo disso. Agora o trigo fica aí com 2% das áreas plantadas e a soja, que a gente veio falando todos esses dias, tem uma área plantada de quase 50% das terras. Então, só a soja ocupa sozinha quase metade das terras plantadas aqui no Brasil. Isso diz muito sobre o nosso agronegócio, diz muito sobre a nossa pauta produtiva, que é voltada para a exportação. Olha o tamanhinho ali do arroz e do feijão, que juntos não dão 5% e poderiam alimentar alguém. Agora, o restante, que é para exportação, o restante que é para lucrar mesmo, principalmente com dólar, lucrar com o comércio internacional e realmente, né, ter o ganho que se espera ali, aí a gente está falando de 80%. A cana, por exemplo, é um exemplo disso, né? A cana, o favorecimento do que você vai fazer com a cana, se você vai produzir açúcar, se você vai produzir etanol, a gente viu quanto a gente produz de cana no ano, quanto se espera que se produza. Isso não é para fazer etanol ou para deixar aqui. Se for mais conveniente exportar açúcar, vai exportar açúcar. Então a gente sempre tem que pensar como commodity, não como alimento. Porque se a gente não pensar dessa forma, a gente não entende essa divisão desigual de terras que não alimenta ninguém. É justamente para exportação. E aí a gente entra naquele ponto, né? Nós somos os maiores exportadores de soja para a China e muito competitivos até por essa pauta produtiva aqui. Então fica difícil, né, achar que os Estados Unidos vão exportar mais para lá. A China prefere a nossa soja e falou sobre isso recentemente. Mas a gente tem esses dados mostrando, jogando na nossa cara, que o agro não é pop, o agro não é tech, o agro é exportador mesmo e quer lucrar com isso. E falando em agro que não é pop nem tech, a gente trouxe mais uma notícia que tem tudo a ver com isso, que é justamente o lucro do Banco do Brasil, que caiu 60% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e teve mais um trimestre de dificuldade. E essa dificuldade vem justamente da inadimplência com o agro. E a inadimplência com o agro vem da onde? Do que a gente estava falando agora. A safra do ano passado foi ruim por questões climáticas causadas pelo próprio agronegócio, que é um agrodevastador. Eles estavam colhendo isso, desculpa o trocadilho, e essa colheita foi muito ruim. Eles tiveram uma safra detonada e isso fez com que eles começassem a dar o calote no Banco do Brasil. Para quem não sabe, a carteira de crédito do Banco do Brasil
é muito voltada para o agro. Então, eles emprestam muito dinheiro para o agro. Se o agro começou a ter quebra de safra e não estava colhendo o que se esperava, eles começaram a ficar inadimplentes e dar calote no Banco do Brasil. E isso fez com que o resultado do Banco do Brasil caísse mais uma vez. Então, a gente separou aqui os principais pontos para vocês e eu vou passar por eles rapidinho para a gente entender o que está fazendo as ações do Banco do Brasil que estão caindo hoje em resposta a isso aqui, porque ontem elas até subiram um pouquinho na expectativa de melhora, mas ela não aconteceu. Então a gente teve um lucro 60% menor em relação ao ano passado, pior desempenho do trimestre desde 2020, desde a pandemia, então aqui um trimestre muito ruim, resultados abaixo da expectativa do mercado, a projeção era de 5 bi aí, a gente teve 3,8 bilhões de lucro, que não é um lucro baixo, mas é um lucro menor do que se esperava e menor do que outros patamares que o Banco do Brasil já teve. E ações estão caindo mais de 18% no ano. Vamos seguir aí para entender o que causou essa queda, porque não é só a inadimplência. Tem a questão da inadimplência também, o agro está ficando mais inadimplente, está dando calote no Banco do Brasil, mas tem uma outra coisa que mudou nesse ano, que é justamente regras contábeis para contabilizar o crédito. Então, os créditos eles precisam de algumas provisões no balanço, você coloca ali, é como se fosse um caderninho de fiado, e isso mudou de regra. Esses critérios um pouco mais conservadores em relação à carteira de crédito de um banco fez com que o Banco do Brasil também tivesse uma mudança no seu resultado. Até porque você não pode contabilizar juros sobre empréstimos de alto risco, você tem que ser mais conservador também na provisão dos devedores. Tem uma série de coisas que você precisa mudar, né, no seu balanço e isso prejudicou o Banco do Brasil, que tem uma carteira de crédito grande, principalmente desse tipo aqui, de algumas de alto risco, inclusive. As provisões para perdas também subiram mais de 100%, em relação ao ano passado, e a carteira rural, como já falei, foi aí impactada por aumento nos pedidos de falência. Os dividendos caíram, né? Então não vai ter dividendo que se esperava, e a primeira queda aí em relação a esse payout, né, que é o quanto você vai pagar de dividendo em relação ao seu lucro, vai ser a primeira em 5 anos, e isso tem aí alguns impactos. Vamos só passar para o último aí, que são as perspectivas, porque não só de resultado passado vive um balanço, mas também do que ele traz para o futuro. E as perspectivas não são boas. É um ano de ajuste, risco de crédito elevado, a pressão regulatória e desconfiança do mercado. Tudo isso, né, faz com que a desconfiança também aumente. Então, se você não confia naquela empresa, se você acha que ela vai cair, se você tem uma expectativa ruim, você sai, você vende, embolsa lucro se tiver, mas você sai daquele ativo porque você começa a desconfiar dele. E muito disso vem pelo agro, que teve colheita ruim, por quê? Né, o agro prejudicando o próprio agro. Então a gente estava falando disso durante o programa e aqui está refletindo num banco público que sempre emprestou para o agro, né? A gente tem que pensar um pouco sobre isso também. Agora eu me despeço de vocês, depois de falar por meia hora, vocês devem estar cansados de ouvir a minha voz, então vou só chamar vocês para se inscreverem aqui embaixo em iclmercado.com.br para a gente descobrir junto no dia 28 de agosto como as democracias morrem. Vai ser uma aula inédita e muito boa com o Daniel Ziblatt, que é um escritor de best-seller sobre o assunto. Então a gente trouxe ele aqui para contar tudinho para vocês e eu tenho certeza que vocês querem saber também. Então iclmercado.com.br para estar junto com a gente aí no dia 28 de agosto, uma quinta-feira. E agora já vou jogar para os nossos vizinhos de cima antes que os rolezeiros comecem a cobrar, porque Roberta Garcia e Guga Noblat já estão a postos para receber vocês. Então vocês estão em mais do que excelente companhia para dar esse rolê de sexta e eu volto na segunda-feira para contar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal! Olha, esse é talvez um dos livros essenciais para qualquer pessoa entender a política no mundo hoje, da Hungria ao Brasil. O Daniel Ziblatt escreveu o best-seller Como as Democracias Morrem, traduzido em várias línguas e objeto de estudo de todas as grandes universidades do mundo todo. E ele vai dar uma aula exclusiva
no ICL, na quinta-feira, 28 de agosto, às 8 horas da noite. Não perca! Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. All I see is you and Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá. my